Ninguém jamais se atreveu a falar comigo assim antes. Você está contratado. Os 7 desafios de lógica mais difíceis de entrevistas de emprego. Empresas enormes e bem-sucedidas como Google, Facebook e Amazon não estão nem um pouco interessadas nas perguntas tradicionais de entrevista, tipo: onde você se vê daqui a 5 anos? Quando buscam novos funcionários. Essas empresas são incrivelmente inovadoras e o processo de entrevista delas também. Você acha que tem criatividade e sagacidade suficiente para responder às desafiadoras perguntas de entrevista deles? Vamos ver! Mas antes de testar suas habilidades, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhuma das novidades do Incrível. Vamos começar com uma pergunta de entrevista da Amazon. Um cabo de 24 metros de comprimento está pendurado no topo de 2 postes e cada um deles tem 15 metros de altura. Qual a distância entre os 2 postes com uma casa decimal, considerando que o meio do cabo está pendurado a 3 metros do chão? Você tem 20 segundos para descobrir a resposta certa. Se não for suficiente, é só pausar o vídeo e pensar mais um pouquinho. Ok, então nosso cabo está a 3 metros acima do chão, certo? Se você pensar direitinho, isso também quer dizer que ele está a 12 metros do topo do poste. Lembre-se que o poste tem 15 metros de altura, então é só subtrair 3 de 15 que você terá 12. O cabo tem 24 metros de comprimento, o que significa que metade dele é 12 metros. Para que o meio desse cabo fique pendurado a 3 metros do chão, ele precisa ser dobrado exatamente na metade. Isso quer dizer que os postes, então, estão na verdade a 0 metros de distância um do outro. Viu só? É tudo uma questão de lógica. Esta é uma grande sacada da Amazon. Ou seja, as pessoas que entendem bem de matemática podem usar fórmulas para tentar calcular o resultado. Mas será que você não deve pensar na questão usando a lógica primeiro? Esse simples teste permite que a Amazon veja se o candidato usa os métodos tradicionais sem pensar 2 vezes ou se ele tenta encontrar uma solução criativa para o problema primeiro. E aí, você conseguiu acertar essa? Se não, não se preocupe, nós temos muito mais desafios vindo por aí. Aqui está uma pergunta de entrevista do LinkedIn. Você está em um cômodo com 3 interruptores diferentes. Cada um deles controla uma das 3 lâmpadas que ficam no cômodo ao lado. Sua missão é descobrir qual interruptor controla cada lâmpada. Você deve começar com a lâmpada apagada e só pode inspecionar o outro cômodo uma vez. A pergunta é: como você descobriria qual interruptor está conectado a cada lâmpada? Pense com calma. Primeiro, vamos dar nomes para facilitar. Interruptores A, B e C. Deixe o interruptor A desligado, aperte o interruptor B por cerca de 10 segundos. Depois, desligue e aperte o C. Após fazer isso, vá para o cômodo. A lâmpada que estiver fria está conectada com o interruptor A. A que estiver quente, mas apagada, é controlada pelo interruptor B. E a que está acesa, obviamente, pertence ao interruptor C. Simples assim. Esse desafio mostra que é possível encontrar uma solução criativa para qualquer obstáculo. Se você conseguiu resolvê-lo, significa que pensa fora da caixa, o que é muito raro de se encontrar. Parabéns! Agora, vamos ver como você vai se sair com esta pergunta de entrevista da Adobe. Você tem 50 motos e cada uma delas consegue percorrer 160 km se o tanque estiver cheio. Quão longe você consegue chegar usando estas 50 motos? Pense bem antes de responder.
À primeira vista, você deve pensar, ué, se elas só fazem 160 km de tanque cheio, aí está a resposta. Duh! Mas você tem que pensar fora da caixa, lembra? Então, aqui está a resposta que a Adobe está procurando. Primeiro, você pilota todas as motos até 80 km. Depois, tira o resto de gasolina de metade das motos e coloca nas outras. Agora, você tem 25 motos, mas todas de tanque cheio. Aí, você viaja mais 80 km e faz a transferência de gasolina de novo. Usando este método, você pode percorrer cerca de 563 km. Muito melhor do que apenas 160 km, né? É exatamente por isso que a Adobe faz essa pergunta. Se seu cérebro especial consegue pegar um problema e encontrar uma solução mais eficaz e eficiente, então você será de grande valia para a empresa deles. Faz sentido, não é? Vamos para a pergunta de entrevista da Microsoft. Imagine que você tem 1000 garrafas de suco. Uau, você tirou a sorte grande, hein? Ah, mas tem um porém. Uma dessas garrafas tem um veneno super forte e de gosto muito amargo. Como saber qual dessas garrafas está contaminada? O tempo está passando. Acredite ou não, você só precisa de 10 goles. Antes de mais nada, coloque uma gota de 500 garrafas em um copo e tome um gole. Lembre-se, o veneno é forte. Então, você conseguiria dizer se ele está dentro dessas 500 garrafas, pois sua mistura teria um gosto amargo. Se estiver, faça o mesmo com as 250 garrafas. Depois, 125 e daí por diante. Ao dividir para descobrir a garrafa envenenada, você conseguiria fazer isso com cerca de 10 goles. Fácil, fácil! Essa pergunta testa sua habilidade em encontrar um caminho mais curto rumo à solução do problema. Trabalhar em uma empresa de grande porte exige que você saiba lidar com situações em que é necessário agir rápido, pois você tem tempo limitado para pensar no que fazer. Muito bem, acho que já chega de matemática, né? Vamos tentar uma simples pergunta do Google. Por que as tampas de bueiro são redondas? Sim, o Google está fazendo perguntas da vida real, minha gente. E os seus 20 segundos começam agora. As tampas de bueiro são redondas por um motivo bem óbvio. Se você pensar usando a lógica, este é o único formato que consegue se encaixar sozinho. Então, dá para ter certeza de que essa tampa jamais cairá acidentalmente dentro do bueiro. Essa pergunta mostra ao Google que você consegue manter a cabeça fria e não analisar muito as coisas. Como eles dizem, a decisão mais fácil geralmente é a certa. Mas não vá achando que tudo é mamão com açúcar assim. A pergunta de entrevista do Facebook é um pouquinho mais difícil. Você foi sequestrado por um criminoso e parece que este psicopata adora jogar roleta russa. Caramba, Facebook, que crueldade! Vamos amenizar as coisas um pouco e dizer que o sequestrador está usando balas de borracha, só para lhe dar um susto. Enfim, ele coloca 2 balas em ordem consecutiva dentro de um revólver de 6 balas, gira o cartucho, aponta para você e atira. Clique! Você não é atingido. Ufa! Depois disso, ele faz uma simples pergunta para você. Você quer que eu gire o cartucho de novo e atire? Ou posso puxar o gatilho agora? Qual opção você escolheria? E qual a possibilidade de você ser atingido em cada uma dessas situações? Pense bem e não tenha medo de pausar o vídeo, caso precise de mais tempo. E aí, o que você escolheu? Girar o cartucho ou atirar logo?
Vamos refletir sobre isso juntos. As duas balas de borracha foram carregadas uma do lado da outra, certo? Então, o revólver de 6 balas só pode estar organizado de 4 formas: vazio, bala, bala, vazio, vazio, vazio. Vazio, vazio, bala, bala, vazio, vazio. Vazio, 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 bala, bala, vazio. Ou vazio, 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 bala, bala. Considerando tudo isso, as chances de ser atingido na hora são 1 em 4, ou seja, de 25%. Mas se você girar o cartucho de novo, você muda tudo em 2 opções a mais, quando as balas podem sair no primeiro tiro: bala, bala, vazio, 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 ou bala, vazio, 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 bala. E desta vez, a probabilidade é 2 em 6, ou 33%. Então, é melhor aproveitar a chance e dizer a ele para atirar logo. Essa pergunta mostra o quão bom você é em prever consequências. Você consegue pensar no que é melhor prevendo o que aconteceria em cada situação? Se você responder essa pergunta corretamente e usou a mesma lógica, certamente consegue. Agora, um pequeno conselho para o Facebook. Que tal escolher um cenário hipotético menos violento para testar esta habilidade? Muito bem. Vamos fechar com uma pergunta de entrevista da Apple. Há 3 caixas na sua frente. Uma delas possui apenas maçãs, a outra somente laranjas e a terceira tem maçãs e laranjas. Todas as caixas estão identificadas de forma incorreta. Você consegue abrir só uma caixa, tirar uma fruta lá de dentro sem olhar dentro da caixa e ainda conseguir corrigir as etiquetas das 3 caixas, vendo apenas essa fruta? Bem, esta é a sua missão, e você tem 20 segundos para pensar em uma estratégia. A melhor forma de fazer isso seria escolher a caixa onde está escrito maçãs e laranjas. Todas as etiquetas estão erradas, certo? Então, significa que existem só maçãs ou só laranjas dentro dela. Se você tirar uma maçã ou uma laranja, já saberá qual deve ser a etiqueta certa para essa caixa. Então, digamos que você tirou uma laranja de fora da caixa e colocou uma etiqueta escrito laranjas nela. Ok, esta parte está feita, mas e as outras 2 caixas? Bem, se as caixas de maçãs ainda estão com identificação errada e a etiqueta de laranjas já foi colocada no lugar certo, então essa caixa só pode ter maçãs e laranjas dentro dela. E a caixa que ficou deve receber a etiqueta de maçãs. Tcharam! Esse tipo de tarefa testa a sua habilidade de pensar fora da caixa. Esse trocadilho não foi intencional. O processo de eliminação, com a ajuda do raciocínio lógico, é uma qualidade que o candidato tem que ter se quiser trabalhar para uma corporação de grande porte. Se você conseguiu acertar essa, bom trabalho! A Apple teria sorte se o contratasse. E então, quantas perguntas você conseguiu acertar? Qual pergunta foi a mais difícil para você? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Se você gostou desse pequeno teste, deixe um joinha e desafie seus amigos compartilhando o vídeo com eles. Inscreva-se no nosso canal e junte-se a nós no lado incrível da vida. E até a próxima. Tchau!